Para quem acompanha o canal há bastante tempo, deve se lembrar do nosso vídeo sobre os mistérios ou fenômenos do corpo humano que mais intrigam a ciência, no qual abordamos os fatores por trás da nossa consciência. E bom, além desse belíssimo mistério que parecemos guardar as 7 chaves dentro de nós mesmos, existem algumas outras questões relacionadas ao cérebro humano que fazem com que ele continue sendo o maior de todos os mistérios do mundo. E é sobre isso que falaremos agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boco, o 7º filho, e agora juntos nós vamos explorar os segredos em torno da mente humana que continuam intrigando a ciência. Para começar a dissecar o assunto, é preciso entender que, por mais que o cérebro seja designado como sendo responsável por toda e qualquer questão emocional e racional, seja ela consciente ou inconsciente, a forma como tudo isso funciona aqui dentro não é realmente compreendida pelos cientistas. Para você ter uma ideia, tudo o que conhecemos como sendo o nosso eu interior e que comumente é atrelado ao cérebro, não é realmente explicado. Afinal, aonde estão as nossas memórias? O que faz com que nós tenhamos a nossa identidade, nossas preferências e gostos particulares? E pensando nisso, preparamos uma lista com alguns dos pontos que mais perturbam os especialistas ao longo dos anos quando o assunto é a mente do homem. Onde estão as nossas memórias? É fato que o nosso cérebro conta com uma espécie de banco de dados muito bem detalhada, com informações que adquirimos todos os dias ao longo de nossas vidas, quase como uma pasta de arquivos no computador repleta de lembranças do passado. O fato é que, além de sabermos que esses dados existem dentro de nós mesmos, o ser humano tem a incrível capacidade inata de acessar essas informações, algumas com mais facilidade do que outras. A questão, então, passa a ser se sabemos que existe e se conseguimos acessar todos os dias com naturalidade, por que não somos capazes de encontrar uma prova física e palpável de que todo este processo está acontecendo aqui, dentro da nossa cabeça, nesse exato momento? Além disso, segundo alguns especialistas, é como se existissem 2 tipos de consciências diferentes dentro do nosso cérebro. A primeira e mais óbvia é aquela que continua a ser reabastecida todos os dias com nossas vivências e temos acesso constantemente enquanto conversamos sobre um filme ou contamos uma história que vivenciamos. Por outro lado, existe uma memória natural, referente ao controle interno do nosso corpo, que faz com que ele saiba exatamente o que precisa fazer para continuar funcionando com perfeição, que tipos de sinais devem ser enviados para as demais partes do corpo e por aí vai, sendo esta uma área completamente inacessível até mesmo para a voz na cabeça que chamamos de eu. Tomando isso como base, podemos dizer que, se já é difícil entender como funciona a parte consciente do nosso cérebro, o assunto fica ainda mais complexo quando nos voltamos para os temas que vão além do consciente humano. Como são geradas as nossas emoções? Para alguns especialistas, as emoções nada mais são do que respostas naturais do corpo a determinados estímulos. E uma prova viva disso é que, além do sentimento gerado em nossa mente, outras áreas do nosso corpo também acabam sendo ativadas nesse processo, gerando um batimento cardíaco acelerado, uma tensão muscular ou até mesmo uma reação de transpiração. A questão é que, como você bem deve saber, nenhuma dessas reações físicas vem do nada. No geral, elas são acompanhadas pelo que chamamos comumente de sentimentos e está atrelado às nossas experiências subjetivas e particulares, gerando a sensação de felicidade, inveja, tristeza, raiva e assim por diante. E apesar de estarem
diretamente relacionados às nossas memórias conscientes, grande parte das emoções, trabalhadas internamente, funcionam de maneira inconsciente. Afinal, não escolhemos ficar tristes ou felizes. Essa emoção simplesmente surge como uma reação imediata ao que está acontecendo naquele momento ou a que tipo de lembrança estamos acessando. E é justamente esse um dos principais questionamentos dentro da neurociência, que antes de compreender melhor os diversos transtornos emocionais, precisará entender como todas essas questões funcionam de verdade. Não se esqueça de conferir a série True Crime lá no canal Toledo e Advogados Associados, série essa que eu tenho o prazer de apresentar. O Rastro do Coiote. Fatos verídicos, com finais muitas vezes pra lá de bizarros. Como a atividade neural decodifica as informações. Quando começamos a adentrar no assunto dos neurônios, a primeira coisa que entendemos com facilidade é que eles são capazes de produzir breves pulsos elétricos em nosso cérebro, que viajam de um lado para o outro, liberando sinais químicos em áreas bem específicas a depender do seu objetivo. E para falar a verdade, essa é uma das únicas provas realmente palpáveis de que o nosso cérebro é responsável pelos nossos sentimentos, memórias, fala, movimentos, sentido, etc. Isso porque, dependendo do que está acontecendo e do que estamos sentindo, diferentes partes do nosso cérebro acabam sendo ativadas por essas sinapses. No entanto, por mais que essa pareça ser uma das áreas mais bem explicadas e estudadas pela ciência, é possível dizer que aquela fração desse processo que realmente conhecemos e entendemos é minúscula. Para você ter uma ideia, quando nos aprofundamos nesse aspecto, acabamos descobrindo uma infinidade diferente de pulsos elétricos que podem ser ativados pelos mais diversos motivos, indo desde julgamentos de valor, simulações imagéticas de uma situação que ainda nem chegou a acontecer, e assim vai, quase que infinitamente. Levando isso em consideração, podemos dizer que os especialistas ainda não compreendem por completo quais neurônios fazem parte de que grupo e qual a melhor forma de monitorar esses processos, já que um único córtex pode receber informações de aproximadamente 10.000 outros. Qual é a atividade primordial do nosso cérebro? No decorrer de todos esses anos de estudo e pesquisa, uma das informações que mais chamou a atenção dos especialistas foi o fato de que, mesmo em repouso, o nosso cérebro consome 20% do oxigênio total do corpo, mesmo que esse órgão seja equivalente a apenas 2% da nossa massa corporal. Mas afinal, o que é que isso nos diz sobre o cérebro? Segundo essa informação, podemos dizer que, além de ser um dos órgãos que mais trabalha em todo o nosso corpo, ele continua em pleno funcionamento mesmo nos momentos em que estamos mais inertes. Ou seja, para além daquilo que chamamos de consciência, existe uma tarefa primordial que está sempre em atividade. Como mencionamos em um dos tópicos anteriores, é possível que esse trabalho interminável esteja associado, além do aspecto inconsciente padrão, ao que mencionamos como sendo uma possível consciência natural e interna, que funciona na espreita para manter todo o nosso corpo funcionando. Ainda assim, essa é apenas uma das possíveis especulações para essa descoberta. Como simulamos as possibilidades? Além de tudo aquilo que vivenciamos, lembramos e sentimos, é preciso considerar que a nossa mente ainda conta com mais um dom bem interessante, o de imaginar. E, bom, além de nos ajudar em diversos aspectos da nossa vida,
Ousamos dizer que essa característica é uma das mais fundamentais quando se trata de solucionar problemas. Isso porque, antes de tomar uma decisão e passar para a ação, o nosso cérebro cria diversos cenários fictícios do que pode acontecer a depender da decisão que iremos escolher a seguir. A questão é que, apesar de ser algo completamente natural e instintivo para nós no dia a dia, os cientistas não têm a mínima noção de como isso é possível. Afinal, antes de considerarmos esse fator, tudo o que mencionamos até agora estava relacionado a conhecimentos inerentes, ao armazenamento de memórias e ao sentimento como sendo uma reação natural de tudo isso. Mas, quando o assunto é a simulação de possibilidades, esse cenário acaba mudando. Isso porque, agora, precisamos considerar o cérebro como um órgão que não apenas armazena e reage, mas um membro capaz de usar as informações do passado para criar algo completamente novo, baseado em padrões, e ajudar com as escolhas para o futuro. Pirou seu cabeção? O da Gabriel? Pirou. De certa forma, podemos dizer que essa manipulação do conhecimento ajuda a definir aquilo que chamamos de inteligência, já que é a responsável por solucionar tanto os problemas cotidianos quanto as questões mais complexas às quais nos deparamos no trabalho ou na escola. Ainda assim, como essa inteligência pode ser medida biologicamente, ainda não é compreendido. E para falar a verdade, talvez nunca seja. E para falar a verdade também, pirou o meu cabeção também. No final das contas, existem mais zonas misteriosas dentro da nossa cabeça do que pontos que podemos considerar realmente já solucionados pelos cientistas. Cada um desses fenômenos, por mais simples e banais que pareçam, englobam uma série de fatores para lá de curiosos, e sim, misteriosos. E, de certa forma, é como se o cérebro tivesse um funcionamento interno secreto, intocável, no qual nenhum cientista, até os dias de hoje, foi capaz de adentrar. Mas me conta aqui embaixo, o que você acha de sermos capazes de responder a todos esses questionamentos? Além disso, você já havia se perguntado sobre isso? Bem, eu vou adorar ler e saber a sua ideia ou a sua opinião a respeito dos assuntos. Não se esqueça de deixar seu like. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. E aquele cachorrinho que está lá na rua precisa de você e você dele.